Você já parou para pensar na importância da leitura para a sua vida cristã? Como escolher o que ler? Como ver a mensagem de um livro à luz da palavra de Deus? Se você quer descobrir como a literatura pode transformar a sua vida com Deus, você está no vídeo certo. Hoje vamos falar sobre um livro que promete mudar a sua perspectiva sobre a leitura. Esse é o Lite, um guia cristão para leituras. Fica comigo até o final do vídeo, porque hoje vamos explorar uma ferramenta que pode ser capaz de transformar a sua vida espiritual e a sua vida intelectual. Para você que está chegando aqui agora nesse vídeo e caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Matheus Bittencourt e aqui eu falo sobre teologia, vida cristã e hábitos de leitura. Se esse vídeo te agregar de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal e deixar o joinha para que você continue a receber conteúdos como este. Então vamos começar com as apresentações. O livro Lite, um guia cristão para a leitura de livros, é um livro publicado em língua portuguesa pela editora Concílio. O autor deste livro é Tony Henke, ou Tony Rank. Ele trabalha com John Piper no ministério Desiring God e ele é um palestrante, um escritor e um editor desse blog. Tony Henke já é conhecido pelos leitores brasileiros pela sua habilidade, pela sua capacidade em conectar teologia com assuntos do cotidiano, assuntos da vida prática. Ele é autor de diversos livros. Todos os livros de Tony Rank que eu li foram muito edificantes. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, é muito provável que eu já tenha gravado outras resenhas de outros livros desse autor. Então basta clicar aqui nos cards que você vai ter acesso a mais conteúdo sobre esse mesmo autor. Em Lite, ele nos oferece muito mais do que uma simples lista de livros para ler. Na verdade, ele nos apresenta a fundamentação da leitura, a base, o motivo do qual um cristão deve ler. Ler para a glória de Deus. Quanto à estrutura do livro, ele tem 15 capítulos e é dividido em duas partes. Na primeira parte, Tony Rank propõe uma teologia da leitura. Ele busca os fundamentos pelos quais nós cristãos devemos ler. Ele aborda a importância da leitura para a vida cristã, destacando como a leitura é importante para fortalecer a nossa fé e o nosso caminhar com Deus. Ele apresenta qual é o fundamento bíblico pelo qual todo crente deve ler. E basicamente é porque Deus se revelou através de um livro. Ou melhor dizendo, Deus se revelou através de 66 livros, com gêneros literários e estruturas narrativas diferentes. Deus quer que o seu povo leia. Alguns anos atrás, os crentes eram conhecidos como o povo do livro. Ele disse que uma cosmovisão cristã, ou uma visão de mundo cristã, nos beneficia, nos prepara para termos contato com a leitura, seja ela leitura de livros cristãos ou de livros não cristãos. E por falar de livros não cristãos, o autor apresenta 7 benefícios de termos contato com literatura não cristã. Aqui ele quebra com aquela mentalidade que tenta separar o sagrado do secular e dialoga com o pensamento de um pai da igreja, um daqueles primeiros líderes depois do período dos apóstolos, chamado Justino Marte. Justino Marte desenvolveu um conceito teológico chamado Logos Spermatikos, ou seja, o verbo seminal. E o que é que significa isso? Isso significa que o Logos, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é a fonte de toda a verdade e de toda a sabedoria, independente de onde a verdade e onde a sabedoria seja encontrada. Toda a verdade é a verdade de Deus. Isso é muito interessante. As pessoas descrentes, mesmo estando afastadas de Deus, sem ter comunhão com o Salvador, elas continuam sendo a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que existem traços de verdade, existem traços de sabedoria até mesmo na boca e nos escritos dos ímpios. Isso é uma manifestação da graça comum. E como diz Romanos capítulo 1, Deus se revelou por meio das coisas que foram criadas, e ele continua se revelando por meio da consciência dos homens. Mas nesse ponto nós devemos ter bastante cuidado. O cristão precisa ter contato com a literatura com bastante sabedoria, reconhecendo sim que existem sementes da verdade espalhadas por todo lugar, mas lendo com discernimento, examinando todas as coisas e retendo aquilo que é bom, inclusive quando se refere à literatura cristã. Precisamos ler livros cristãos e não cristãos, buscando a verdade de Deus e sempre julgando tudo pelo crivo das escrituras sagradas. Um dos capítulos do livro se chama
O Deus Matador de Dragões. E é um capítulo muito interessante, porque nesse capítulo ele apresenta a importância da literatura de ficção na formação do nosso imaginário e como uma bagagem, um repertório imaginativo nos ajuda a compreender determinadas nuances no texto bíblico. Isso me lembra que aqui no Brasil existe uma instituição chamada Instituto Pro Livro, e na sua quinta edição de uma pesquisa chamada Retratos de Leitura, que visa avaliar os hábitos de leitura do povo brasileiro, constatou que a Bíblia continua sendo o livro mais lido pelos brasileiros, e isso é um motivo de muita alegria, é um motivo de muito orgulho para todos nós. Por outro lado, o povo brasileiro, mesmo lendo a Bíblia, mesmo tendo a Bíblia como livro de cabeceira, é um povo que lê muito pouco, é um povo que não tem repertório literário. E a ausência de repertório literário interfere na compreensão de nuances do texto bíblico. Quando um cristão que não tem o hábito da leitura se debruça diante do texto bíblico, ele acaba tendo muitas dificuldades, inclusive para compreender uma figura de linguagem. Acaba não entendendo passagens que falam com ironia, acaba não entendendo o que é uma hipérbole, um exagero. Isso acaba trazendo consequências terríveis para a igreja de maneira geral, um analfabetismo bíblico, uma dificuldade generalizada de compreender a palavra de Deus. E essa falta de compreensão, em muitos dos casos, é por falta de uma formação básica, erros básicos de interpretação de texto. Sim, meus irmãos, é verdade. A Bíblia é um livro singular. A Bíblia é um livro inspirado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Mas lembre-se, Deus se revelou através de um livro. Deus se revelou através de determinada língua, que tem suas regras gramaticais, que tem suas regras de interpretação, suas regras hermenêuticas. O analfabetismo funcional e a consequente ausência de repertório literário faz com que a igreja brasileira seja muito prejudicada nesse quesito e acabe muitas vezes flertando com ensinamentos totalmente distorcidos da palavra de Deus. Quem não se lembra do caso do pedreiro que era pastor, que leu aquele texto de Oséias, que o texto diz: pega uma mulher adúltera, e ele interpretou: pega uma mulher e adultera. Erros crassos, erros terríveis como esse poderiam ter sido evitados se ele tivesse um repertório literário, contato com a leitura, e não fosse um analfabeto funcional. Na segunda parte do livro, Tony Reinke traz algumas dicas práticas sobre como escolher o livro, como ler e como aplicar o livro às nossas vidas. O legal é que ele traz algumas dicas práticas e fala tanto de livros de ficção quanto de livros de não ficção. Em um dos capítulos, ele fala sobre como podemos encontrar tempo para ler em meio a uma rotina corrida de muitas atividades. E ele chega a falar como o uso excessivo da internet e do celular atrapalha o nosso hábito de leitura. Inclusive, ele tem um outro livro que ele fala especificamente de como o celular nos influencia. E mais à frente eu também estarei gravando a resenha desse livro. Caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro, o link para essa outra resenha está aqui nos cards. Em diversos momentos do Leach, ele faz menções a Mortimer Adler, autor do Como Ler Livros, e apresenta diversas dicas de como fazer marcações na página e etc. para poder fixar o conteúdo do livro. Ele apresenta o papel importante que os pais e os pastores têm para acender no coração das pessoas que estão sobre nossas responsabilidades o amor pela leitura. Em um dos capítulos, ele apresenta a importância de participar de um clube de leitura. E isso me lembra de uma experiência muito marcante, muito positiva que eu tenho na minha vida. Alguns anos atrás, eu participei de um grupo de estudo de livros cristãos com jovens. Também já conduzi um clube literário com os adolescentes da minha antiga igreja. E foram experiências marcantes que eu guardo no coração. Quem sabe mais à frente a gente não lança aqui no canal um projeto de um clube literário. Se a gente tiver esse projeto, você teria interesse de participar? Me deixa aqui nos comentários o que você acha sobre a possibilidade de termos um clube literário de livros cristãos ou livros até mesmo não cristãos, mas sempre lidos com uma perspectiva bíblica, uma cosmovisão cristã. Se até agora você ainda não se convenceu de ler esse livro, essa é a sua última chance. Eu separei 4 pontos fortes nesse livro que o tornam essencial para todo cristão. Primeiro ponto, uma visão cristocêntrica da leitura. Esse livro nos ensina que nós cristãos podemos ler como um ato de adoração a Deus, buscando no nosso coração, buscando nas leituras, a verdade e a sabedoria divina nos escritos.
Segundo ponto, é um livro prático e aplicável. É um livro simples de entender, é um livro gostoso de ler, é um livro que traz dicas de leitura, nos ajuda a organizar o hábito da leitura, então é um livro excelente, um livro muito bom para se ler. O terceiro ponto está associado ao segundo. Ele é equilibrado quando menciona a literatura cristã e a literatura não cristã. Ele não demoniza os livros seculares. Ele tem uma visão muito equilibrada. Quarto e último ponto, ele trabalha a intenção do coração ao nos debruçarmos para ler. Para Litt, a leitura não é simplesmente uma atividade intelectual. A leitura é uma atividade espiritual que nós fazemos para buscar a verdade de Deus e para conhecer mais a Deus por meio das coisas que ele criou nesse mundo. E a conclusão que nós chegamos é que Tony Rank é um autor extremamente recomendável. Para ele, a leitura não é apenas uma atividade intelectual, é uma atividade que faz parte da extensão do nosso discipulado e nos aproxima mais de Cristo. Eu recomendo Litt para todo cristão que deseja fazer da leitura um hábito não apenas intelectual, mas também espiritual. Se você se interessou em comprar este livro ou algum dos livros que foram mencionados, compre por meio dos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Assim, você ajuda o nosso canal com uma pequena comissão, sem alterar o valor final da compra. Você já tinha lido Litt? Como este livro impactou a sua relação com a leitura? Tem alguma indicação de livro para ser resenhado aqui no canal? Me conte nos comentários. Se possível, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece e que se interessa por conteúdos como este. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo sábado, às 11h45 da manhã.